A paz, irmãos e irmãs. Oi, eu me chamo Rafaela, eu tenho 35 anos. Eu não sou casada, mas eu tenho um filho de 1 ano, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, né? Estou testemunhando esse testemunho para glorificar e honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em janeiro de 2023, né? E assim, eu vivi 2 anos com ele, 2 anos mesmo, assim, 1 ano no país dele, junto com ele, durante a pandemia, em 2019 para 2020, né? Que ele é estrangeiro, ele não é daqui do Brasil, ele é estrangeiro. E engravidei e vivemos aqui no Brasil por 1 ano juntos, eu, ele e o nosso filhinho. O que eu posso relatar para vocês é que é um relacionamento. Nós não chegamos a casar, mas porque realmente não deu para se casar, mas a gente chegou quase a um ponto de casar no civil, por conta de documentos. Mas como meu filho, ele nasceu aqui no Brasil e ele é pai de brasileiro junto com o mexicano, né? Porque ele é mexicano. Ele teve direito a residência aqui, como eu também tenho direito à residência lá no país dele. Então, não resolvemos nos casar, né? Mas ao total, juntos, assim, foram dois anos juntos e mais 1 ano separado, né? Que é o que a gente tá mais ou menos agora. Então, resumindo, eu conheci ele no país dele, era uma ótima pessoa, maravilhosa pessoa, nos dávamos muito bem, nos amávamos muito. Resolvi deixar tudo aqui para viver com ele lá. Depois engravidei, viemos para cá, para o Brasil, e ele veio junto comigo, né, para não deixar eu voltar sozinha. Vou dar um breve relato sobre o nosso relacionamento, como que era. Era muito bom no início, era maravilhoso, era muito amor, muito cuidado, e nos dávamos muito bem, era eu e ele sozinhos, numa cidade do México, e Deus, né, claro, e Deus. Outro testemunho, um pequeno testemunho dentro desse que eu posso dar é que Deus não nos abandonou na época da pandemia. Deus nos permitiu ficar no emprego. Graças a Deus, o nosso emprego que trabalhávamos poderia ficar como home office. Muita gente perdeu o emprego, muita gente desempregada. E Deus nos abençoou, eu e ele, e trabalhamos em casa, né, em home office. Graças a Deus, durante a pandemia não nos faltou nada. Deus é fiel, então eu estou relatando isso, que Deus sempre esteve comigo, com a gente. E não éramos pessoas que acreditavam em Deus, que sempre agradecia a Deus, mas não era aquela pessoa que vivia na igreja, que vivia, que tinha sabedoria, que sabia realmente da palavra de Deus, né? Eu sou católica, mas não era frequente assim na igreja, de estar o tempo todo na igreja, né? Mas eu sempre ia, agradecia a Deus, sempre conversava com Deus, mas não da intensidade que hoje eu estou junto com Deus. Então, quando chegamos ao Brasil, tivemos o nosso filho, ele me acompanhou em tudo, em exames até na hora do parto e tudo isso. E com o tempo ele começou a mudar, senti a mudança dele, porque ele foi se afastando, porque ele foi esfriando, porque ele foi realmente mudando do que ele era antes, né? E então eu comecei a desconfiar dele, né, que alguma coisa estaria acontecendo. E fui buscar, né? Fui procurar para saber o que estava acontecendo. E comecei a investigar e aí o inimigo se apossou da nossa família, se apossou da nossa casa, se apossou da minha vida, se apossou da vida dele, principalmente, porque ele já tinha esfriado, mudou totalmente comigo.
eu comecei a sentir ciúmes exagerado dele. E quando eu vi que ele estava seguindo mulheres daqui mesmo, da onde a gente vivia, assim, da região onde a gente vivia, e eu, por que ele está seguindo essas mulheres que nem conhece? E vi também ele num site de relacionamento aqui, e isso me doeu muito, me entristeceu muito, e daí começou as desconfianças, jogava na cara dele, falava, cheguei a ver mensagens dele para outras mulheres daqui, querendo se encontrar com elas, né? Porque o notebook dele antes não tinha senha, dele descobri que eu entrei, invadi a privacidade dele, eu sei que eu fui errada, né? E assim, ele sempre me tratava bem e já começou a mudar, a esfriar, né? E daí começou as brigas dentro de casa, começou as desconfianças, começou a se tornar um ambiente impossível, assim, de se conviver os dois juntos, sabe? É como se não nos batíamos mais. Ele já dizia que não me amava mais, que eu acabei com a vida dele, que eu destruí a vida dele, que não éramos para estar juntos, né? E, enfim, se tornou um ambiente negativo mesmo, muito chato de se conviver. Mas tentávamos, né? Tentávamos estar bem e depois tudo voltava ao normal, piorava, depois voltávamos, brigávamos, depois deixávamos de brigar, depois brigávamos e assim ia nesse momento em que entramos no deserto. Então, eu passei mais ou menos uns três, per, perdão, perdão, irmãos, passei mais ou menos uns 3 meses de deserto com ele dentro de casa e 2 meses lutando por ele quando ele foi embora. Então, quando o nosso filho fez 1 ano, ele foi embora. Nesse tempo, eu tinha expulsado ele de casa várias vezes sem ter para onde ir. Ele dormia na rua, ele dormia na praia, sabe? E isso me doeu muito, né? Porque eu amava ele, gostava muito dele. E não era uma mulher sábia, era uma mulher tola, né? Rixosa, passei a ser uma mulher rixosa e tratar ele mal. E aí, pronto, resumindo, aconteceu, né? E ele foi embora em fevereiro do ano passado. Ele resolveu ir embora. Ele foi chorando porque ele ama o filho dele, né? E com muita raiva de mim, que não queria mais ficar comigo, que não queria mais me ver nunca mais. E daí, quando foi, nesse tempo eu chorei muito, né? Foram 2 semanas chorando direto. E aí recebi um convite da minha tia que ia à adoração nas quintas-feiras e ela me chamou para ir e quase que eu não ia porque eu estava com uma dor muito grande de dente, né, insuportável, e a pessoa ia a uma adoração não se sentindo bem, né? E aí resolvi ir, não sei, um impulso, acho que foi Deus me chamando. E eu fui. Eu fui para adoração. E foi lá que Deus tocou na na minha vida e disse para mim lutar pela minha família, porque apesar da gente viver no pecado da fornicação, apesar de não sermos casados, mas tivemos um filho, eu nunca fui casada antes, nunca, e ele também nunca foi casado, então que lutasse pela minha família. Eu tinha certeza que, assim, que ele me amava, que ele demonstrava muito afeto e muito carinho por mim, sempre cuidou de mim, então eu achei muito estranho. Eu até falava que fizeram alguma coisa para que acontecesse isso por inveja ou alguma coisa assim. E eu sabia que não, que alguma coisa estava acontecendo e realmente foi o inimigo que penetrou na nossa família, né? E daí resolvi ir lutar. Resolvi buscar por restauração. Não sabia que existia restauração, não sabia disso, não sabia que Deus restaurava relacionamentos, que Deus restaurava casamentos. Eu sei que, se for da vontade de Deus, Deus restaura os relacionamentos, né? Que já viviam, eu sei que viveram em pecados e tudo, mas
mas se aproximando a Deus, pedindo a Deus que, que toque no coração dele. É o que eu estou fazendo nesse momento, é que eu estou orando muito para que a gente venha casar, né? Já que o meu relacionamento, eu posso dizer a vocês que foi restaurado realmente, em nome de Jesus. Agora eu sinto que foi restaurado, né? Mesmo depois do pós, que eu vou contar para vocês, que ainda houve o pós-restauração, houve o pós-deserto, né? E agora eu sinto porque eu descansei em Deus, entreguei a Deus e agora eu vi o agir de Deus já vinha vindo desde das respostas da oração, né, que a gente vê, que Deus ouve. Mas dessa vez eu sinto no meu coração que houve a restauração, né? E que agora eu oro muito, oro bastante todos os dias pelo casamento. Isso aí eu estou lutando para não viver mais no pecado da fornicação. Então, passei por todas as fases do deserto, né, que a gente vê e que a gente pede sabedoria a Deus para nos guiar, para nos orientar no caminho reto do Senhor, né? Primeiramente, Deus restaura a gente, nós, para depois restaurar os nossos cônjuges, né, os nossos companheiros. Então, pessoal não, irmãos, me desculpa porque não desistam da família de vocês, porque o meu caso era impossível. Ele já não queria mais nada comigo. Ele me tratava com muita frieza, me desprezava, me humilhou muito com palavras e disse que eu tinha destruído, acabado com a vida dele e que ele não queria casar, que ele nunca casaria comigo, que ele não queria mais ficar comigo, não queria mais estar comigo. Foram palavras dele. Então, assim, foram momentos que eu tive durante esse deserto, nas fases, foram momentos também que eu cheguei a desconfiar até da palavra do Senhor, que orava e nada acontecia, ou seja, por que Deus não escuta as minhas orações, né? Parecia que eu olhava muito pelas circunstâncias, né? E sabe que a fé é aquela que a gente não vê, né? Não vemos nada. A fé é aquilo que acreditamos que não vimos, né? Então vai haver levantes, houve muitos levantes, ou também provações, né? E assim, eu vi que a gente não deve desistir, mesmo estando ruim, porque antes da gente receber a bênção, sabemos que tudo piora, porque acontece provações, acontece levantes, e Satanás se levanta muito para que a gente não acredite na palavra do Senhor, para a gente não acreditar em Deus e desistir da nossa família e acreditar em mentiras de Satanás, dos inimigos, mas não devemos dar ouvidos a Satanás, devemos acreditar na palavra do que o Senhor diz, né? Devemos ler a Bíblia, devemos louvar ao Senhor, devemos buscar a Ele nas madrugadas, devemos fazer campanhas, jejum, devemos nos santificar. No meu caso, até eu fui me confessar na igreja, perante o padre, né, o sacerdote. Depois que eu me confessei, tudo piorou, né, que eu até falei com Débora sobre isso e ela me orientou e assim disse que eu tinha que casar, que eu estava no pecado e tudo isso. Eu disse a ela que eu ia lutar por isso, ia lutar pelo matrimônio. E primeiramente eu estou lutando pela restauração, para que Deus me restaure e restaure a ele também. Deus mudou, transformou ele, sim. Deus transforma, Deus muda. Deus quebrantou o coração dele. Deus tirou aquele coração de pedra e colocou um novo coração de carne, eu tenho certeza, porque vocês precisam ver o quanto ele está amoroso comigo agora, como eu estou falando desse último, né? Porque houve a restauração, houve a aproximação. A restauração foi no dia 22 de maio de 2022, houve a restauração, houve o arrependimento dele, ele ligou pra gente chorando, dizendo que nos amava, que sentia muita falta da gente,
e daí foi a restauração, certo? Então, temos que ter muito cuidado na pós também, porque se não estamos prontos para receber a nossa bênção, vai acontecer da gente voltar para o deserto novamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu não estava pronta para receber a bênção. Então, aconteceu de voltar novamente para o deserto. Mas esse deserto não foi tão ruim, mas que foi de muitas lutas, porque houve muitos levantes, houve muitas circunstâncias, e mesmo assim eu falando com ele, né? Então, e realmente entrei em propósito com Deus, orações, jejum, campanhas, oração da cerca de espinhos, profetizem, né? Essa passagem tem em Ezequiel 37, leiam, vejam, profetizem sobre a vida de vocês. Leiam o Salmo 91 sobre a vida dele, porque a gente pode interceder por ele, né? E quando foi durante esse tempo depois da restauração, após a restauração, que houve altos e baixos, mesmo assim ainda estamos separados geograficamente, tá? Não estamos juntos, eu estou em ação de graça. Estou me santificando a cada dia, buscando a Deus, continuei buscando a Deus. Eu profetizei dizendo ao Senhor que o meu ano não terminaria como começou, e realmente aconteceu, se concretizou. Recebi bênçãos antes de acabar o ano, e no dia 1º de janeiro desse ano, de 2023, aí foi que eu recebi a minha bênção, que ele ligou para mim novamente chorando. A gente já estava se dando bem novamente, já estava se programando e tudo para que a gente vamos voltar a estar juntos, né? Ele vai resolver, a gente está resolvendo as questões dos documentos, para a gente viver lá com ele, porque ele sente muita falta da gente. E por isso, no dia 1º, ele chorou, desesperado, sentindo muita falta da gente, e foi o dia inteiro dizendo que me amava, que sentia muita minha falta, a falta do filho dele, que o filho dele era tudo para ele, e ele chorava, feito uma criança novamente, igual que aconteceu no dia 22 de maio, né, do ano passado. Então, agora eu sinto, quando eu descansei no Senhor, que até Satanás se levantou durante esse tempo no pós-restauração. Ele começou a mentir. Eu ligava para ele já diferente, e ele começava a falar dizendo que a gente não daria mais certo junto, que ele não queria mais morar comigo, e ele mudava totalmente de assunto. Sabe o que eu fazia? Eu não escutava. Eu apenas ficava em silêncio. Ficava em silêncio. Quando desligava o telefone, eu ia para a batalha. Eu falava assim: eu não acredito nas tuas palavras, Satanás. Eu não acredito nas tuas mentiras. Saia da minha vida, saia da vida do meu esposo, porque eu já profetizo, né, que vamos já casar. Saia da vida do meu esposo agora, em nome de Jesus. Aí começava a orar: cruz sagrada, seja a minha luz, sabe? E comecei a orar, a rezar o terço todos os dias. Fiz propósito para que orasse o texto todos os dias, rezasse o texto todos os dias. E tudo isso, quando eu sabia que isso eram as mentiras de Satanás, tá vendo? Não acreditem, cuidado, não acreditem às vezes o que o seu cônjuge fala, porque é Satanás usando o seu cônjuge para que você desista. E quando era 2 dias, ele já voltava a falar normal comigo, como se nada tivesse acontecendo. Por isso que eu digo, é Satanás querendo que eu parasse de orar, que eu não acreditasse em Deus, que eu desistia. E eu dizia a Deus: Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito no Senhor, eu escolhi te seguir, Pai, eu estou contigo, Pai, não me abandones. Durante toda essa batalha espiritual, porque é uma batalha espiritual, aí Satanás, eu acho que ele não aguentou e foi embora. Graças a Deus, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nunca perde uma batalha, Deus sempre vence. Quando entregamos a Deus, Deus é aquele
que ele completa a obra que ele iniciou. Deus não desiste, Deus não para uma obra. Deus, por mais que demore um pouquinho, mas Deus sempre completa aquela obra que ele iniciou. Ele nunca terminará uma obra e não termina não deixa essa obra pela metade. Deus sempre conclui a obra e com perfeição. Por isso que eu digo a vocês, se posicione da maneira correta, da forma correta, não murmure, acredite em Deus, apenas leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, porque o meu caso era impossível e Deus foi e restaurou meu relacionamento. E agora eu estou lutando em oração, tratando ele super bem, com maior amor, com maior carinho. Ele também, com maior amor, com maior carinho. Ele fala comigo. Já estamos nos programando para se ver, e esse ano agora, até terminar junho, se Deus quiser, já está junto. E a minha batalha agora, a minha luta agora é pelo casamento, que eu creio em nome de Jesus que vai sair esse casamento. E é agora, depois que sair esse casamento, eu vou dar um testemunho, outro testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque eu creio no meu Deus. Eu creio que Ele fará. E a bênção que eu recebi foi agora no dia primeiro dia do ano, com a bênção da restauração do meu relacionamento. E dessa vez eu tenho certeza que foi de vez, porque agora é lutar pelo casamento. Então eu estou em santidade, né? Estou em ação de graças, não estou com ele agora, estamos separados geograficamente, mas já estamos nos preparando para se ver novamente. E dessa vez a nossa família está edificada no Senhor, na rocha, na palavra de Deus, e eu e minha casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, não desistam, continuem, porque Deus sempre vence. Coloque isso na cabeça de vocês. O bem sempre vence o mal, e Deus, Ele é o Rei dos exércitos, e Ele sempre vence e vencerá. Tá certo, pessoal? Então, não desistam da família de vocês. Se tá difícil, se posicione da maneira correta, porque se passa muito tempo, alguma coisa tá errada. Eu digo a vocês, alguma coisa tá errada. Tem que pedir que o Espírito Santo oriente e mostre o que é que está acontecendo, porque não teve sinais, não está acontecendo nada, porque eu creio que não demore tanto assim, passar muitos anos. Eu sei que é no tempo de Deus, mas Deus tem resposta para cada oração. Então, rezem acerca de espinhos sempre e não desistam, acreditem nesse Deus maravilhoso, que eu digo a vocês que Ele faz. Descansem. Só apenas acreditem, repreenda, se ouvir levantes, repreenda os levantes, repreenda as mentiras de Satanás, busquem conhecimentos na Bíblia, ouçam louvores, louvem a Deus, vão para a igreja, vão para a adoração, se santifiquem, não fiquem fofocando, não fiquem falando da vida dos outros, se posicionem da maneira correta, certo? Então, esse foi o meu relato sobre o que Deus fez no meu relacionamento, tá? Deus restaura relacionamento, sim. Quem estiver buscando por relacionamento e tem família, busquem, lutem. Se for da vontade do Senhor, Ele dará o sinal, a resposta. E casem. Orem como eu também estou orando pelo casamento. Em nome de Jesus, eu creio que esse será um grande milagre na minha vida, que é o casamento. E vou testemunhar em nome de Jesus o meu casamento, e todas irão ouvir. Então, louve ao nome do Senhor. Eu só digo e quero agradecer a Deus, e toda a honra e toda a glória dadas a esse meu Deus maravilhoso. Obrigada a minha mãezinha também, Nossa Senhora, que sempre esteve intercedendo por mim e sempre estará, porque vamos estar em constante oração, em nome de Jesus. Então, eu digo a vocês, mais uma vez, não desistam das suas famílias.
Busquem conhecimento, busquem estar com Deus. Entrem no quarto de vocês, em secreto, em segredo com Deus. Fale tudo, converse, sejam bem sinceros com Ele, que Ele ouvirá e Ele ouve todas as nossas orações. Tá certo, irmãos? Que a paz esteja com todos. Obrigada por ouvir meu testemunho e que Deus abençoe a todos e vai ter restauração para todos sim, em nome de Jesus. Creem, entregue a Deus e vão receber o grande milagre e o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, que é a melhor coisa que existe. A paz, fiquem na paz, irmãos.